Se você tem um orçamento um pouco mais esticado, até na faixa dos R$3.000, provavelmente você se deparou com uma infinidade de modelos de notebook até nessa faixa de preço. Então vem comigo que eu selecionei para vocês as melhores opções até na faixa de 3K. Provavelmente, se você clicou nesse vídeo, é porque você está em dúvida sobre algum modelo de notebook até nessa faixa de preço que eu citei antes. Essa faixa de preço é uma das mais difíceis de você escolher um notebook, porque existem várias opções, desde um notebook mais focado para jogos e outros também mais focado para estudo e trabalho. Há também várias configurações, desde processadores Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, i3, i5 e i7. Também existem várias combinações, Ryzen com SSD com 8 GB de memória RAM, i5 com 12 GB de memória RAM mais HD e por aí vai. Então, sem enrolação, vamos para os melhores notebooks até nessa faixa de preço. E lembrando que eu separei para vocês também alguns notebooks para jogos e outros para estudo e trabalho. Então, o primeiro notebook escolhido seria um notebook da marca Sony Vaio. Ele está custando um pouco menos que R$3.000, cerca de R$2.880. Eu encontrei ele na Kabum, porém vendido e entregue por Magalu. Esse notebook ele é destinado para quem quer um notebook para trabalho e para estudo. Por quê? Porque as suas características, ou seja, o seu processador, ele é um processador que possui gráfico de vídeo integrado um pouco mais inferior do que os Ryzen. Ou seja, você vai sofrer para rodar jogos. Porém, ele é um ótimo processador, é um i5 já de 11ª geração com 4 cores e 8 threads. Ele tem 8 GB de memória RAM, além do mais ele possui um SSD de 512 GB M.2, ou seja, o seu ponto forte vai ser o que? Velocidade. Você não vai sofrer quando você for abrir o Google, iniciar o computador ou algo do tipo. A sua tela é 15.6 polegadas Full HD, excelente para quem quer ver séries e filmes. Outro ponto que também é positivo é que ele já vem com Windows 11 Home, ou seja, você não vai precisar ficar formatando o computador. E se você for ver na imagem, ele é extremamente fino, o que é importante quando você leva para os lugares. Se você é um estudante e você usa mochila para carregar seu notebook, esse notebook vai lhe atender perfeitamente. Ele vem também com um módulo de 8 GB, 3.200 MHz, expansível até 64 GB. Ou seja, se você quiser colocar mais um módulo, o que eu recomendo, seria fundamental também. Então não tem muito o que falar dele, ele é um ótimo notebook, claro. Ele é o mais básico aqui da nossa lista, porém ele vai te suprir tranquilamente se você quer apenas para trabalho e para estudo. Agora o segundo notebook escolhido seria da marca Dell. Eu achei no próprio site dele, custando cerca de R$2.900. Ele equipa o mesmo processador do notebook anterior, um i5 1135G7, e como disse antes, é um excelente processador com 4 cores e 8 threads. Um ponto que não é nem negativo e nem positivo é que ele vem com Linux, porém isso facilmente você resolve formatando o computador. Inclusive eu tenho um vídeo de como formatar um computador, ou notebook no caso, em menos de 5 minutos. Clica aqui no card e assiste ele. A placa de vídeo desse processador seria a Intel Iris Xe. É uma placa de vídeo um pouco superior às Intel Graphics, porém não é nada muito exorbitante. Você vai conseguir rodar jogos leves, como por exemplo CSGO, em torno de 50 FPS em HD nas configurações mínimas. E já pensando em placa de vídeo, a Dell já equipa ele com dois módulos de 4 GB, 2.666 MHz, o que vai aumentar ainda o desempenho da placa de vídeo. Porém, teoricamente, esse é um ponto negativo. Até porque se você quiser fazer o upgrade, você vai ter que tirar um módulo de 4 GB, você vai sacrificar ele e você vai colocar outro de 8 GB ou 16 GB, como você preferir. Agora, a questão de armazenamento, ele vem equipado com um SSD M.2 de 512 GB. Uma ótima opção para quem quer agilidade. E depois que você se acostuma com SSD, você nunca mais quer voltar para HD. Tudo é mais rápido, você liga em 5, 10 segundos, você abre o Google em 1 segundo, você abre aplicativos, jogos e filmes muito rapidamente e você não sofre com lentidão. A tela dele é 15.6 polegadas Full HD, uma tela padrão para esse valor de notebook. A sua cor é preto carbono, é uma cor que dificilmente você vai ver riscos. E basicamente ele é um notebook padrão, muito parecido do que o Note anterior, porém um pouquinho mais salgado. Aí vai da sua concepção. Se você quer um notebook um pouquinho superior em questão de gráfico de vídeo, ele é uma opção um pouco melhor. Agora o terceiro notebook eu encontrei ele novamente na Kabum, porém vendido e entregue por Direct Stock. Ele está custando cerca de R$2.900 também. E também, novamente, ele é da marca Sony Vaio. Porém, agora ele já equipa com o processador AMD Ryzen 5 5500U, onde ele possui uma excelente placa de vídeo integrada. Ele já vem com 8 GB de memória RAM, SSD de 256 GB, tela 15.6 Full HD. A cor dele é prata titânio, inclusive é uma cor muito bonita e eu gostei bastante. Então, basicamente, qual que é o diferencial desse notebook para o primeiro notebook?
ele vem com processador AMD, aonde a sua placa de vídeo é bem superior mesmo. Você vai conseguir rodar CSGO, GTA V, claro, não em qualidades ultras, porém CSGO em qualidade mínima em HD para você jogar competitivamente cerca de 100 FPS, e o GTA V você vai conseguir rodar em configurações média para alto em Full HD tranquilamente. Ou seja, esse notebook é um misto para quem quer jogar e também para quem quer usar para trabalho e estudo. Eu posso recomendar para vocês dois upgrades que eu já fazeria logo de cara. Seria basicamente você colocar mais um módulo de 8 GB de memória RAM, ativando o Dual Channel e melhorando ainda mais o desempenho da sua placa de vídeo integrada. Outro investimento que eu fazeria também seria você colocar mais um SSD de 512 GB, porque ele tem essa possibilidade para upgrade. De preferência M.2, que é muito mais rápido. Agora o quarto notebook eu também encontrei novamente na Kabum, só que agora é da marca Asus e vendido e entregue pela própria Kabum. Seria um notebook Ryzen 5 4600H, ou seja, um Ryzen de quarta geração. Também novamente com 8 GB de RAM, SSD de 256 GB, tela 15.6 Full HD e já vem com Windows 11 Home. E basicamente qual seria a diferença desse notebook para o notebook anterior? Seria que o processador dele é um Ryzen 5 de quarta geração, enquanto o anterior é de quinta geração. A sua placa de vídeo desse notebook é um pouco inferior, não é tão expressiva a sua diferença, porém realmente ela é um pouquinho pior. Agora, entre esse notebook e o outro, eu pegaria o outro, porém eu trouxe essa opção para se caso você tenha esse notebook, saiba que ele não é uma má opção. Em questão de marca, tanto a Sony quanto a Asus são marcas top de linha, você não vai se arrepender. A cor dele é um prata normal, um prata padrão, não tem muito o que falar dele. E é um excelente notebook também voltado tanto para jogos quanto para estudo e trabalho. Agora pessoal, eu lhe apresento o melhor notebook até na faixa de preço de em torno de R$3.000. E você pode ver que a Lenovo não está de brincadeira. Se você perder o vídeo de notebooks até R$3.500, praticamente foi dominado por Lenovo. Eles estão com um ótimo custo-benefício, é uma excelente marca e estão com um ótimo preço. Então eu estou falando do notebook IdeaPad 3 15 polegadas AMD, aonde ele equipa um processador Ryzen 5 de quinta geração, a série H, que seria uma série de alto desempenho, com um SSD de 256 GB M.2, e você pode observar também que ele está em promoção, ou seja, de R$3.400 para R$3.060. Ele vem equipado com Ryzen 7 já, galera. Ryzen 7, ou seja, a linha mais forte dos Ryzen, aonde ele é voltado tanto para jogos quanto para multitarefas. Ele já é um processador com 8 cores e 16 threads, ou seja, multitarefas, renderização, edição de vídeo, você não vai passar sufoco. Esse processador, mesmo sendo de notebook, ele surra tranquilamente um i3 ou um i5 de computador. Ele é um excelente processador. Claro, o seu sistema operacional que vem nele é o Linux, porém isso não é um ponto negativo, como eu falei anteriormente, porque você instala o Windows facilmente. A sua tela é 15.6 polegadas Full HD, anti-reflexo, modelo TN. Questão de memória RAM, ele já vem com 12 GB de memória RAM, um módulo de 8 GB, 3200 MHz, outro módulo de 4 GB, 3200 MHz soldado. Ou seja, uma frequência muito alta, uma memória RAM que você não vai se preocupar com upgrades, porque imagine que a sua placa de vídeo consuma no máximo 4 GB de VRAM. Ainda lhe sobram 8 GB para você jogar, usar de multitarefas e por aí vai. Pessoal, e só uma correção. Antes eu falei 256 GB de armazenamento, porém é 512. Ou seja, você não vai precisar fazer nenhum upgrade. Ele está perfeito do jeito que está. Questão de garantia, 1 ano de garantia já, som alto-falante estéreo com a tecnologia Dolby já. E qual que é a outra diferença da sua placa de vídeo integrada comparado ao Ryzen 5 5500U e o 4600H citado anteriormente? É que no Ryzen 7 a sua placa de vídeo vem com 8 núcleos de processamento. O Ryzen 5 5500U vem com 7 núcleos e o Ryzen 5 4600H com 6 núcleos, ou seja, em questão de desempenho você não vai achar nada melhor em placa de vídeos integrada. Você vai rodar tranquilamente o seu GTA V na configuração alta em Full HD mais de 60 FPS, o seu CSGO mais de 200 FPS, claro, em configuração mínima em HD do jeito que profissionais jogam. Então se você está vendo esse vídeo dia 21 de julho de 2023, saiba
que essa é a melhor opção possível que você pode pegar de um notebook até R$3.000. Um Ryzen 7, 2 GB de memória RAM, SSD de 512 GB, webcam 720p já com uma ótima qualidade, um notebook ultra fino para você usar para estudo, para trabalho e por aí vai, ou seja, 2 em 1, tanto para jogos quanto para estudo e trabalho. E basicamente esse foi o vídeo. Se você acompanha o meu canal, saiba que dia após dia o conteúdo desse canal vem só melhorando e crescendo. Se você tem dúvida como que você formata o Windows, quais erros que você não pode cometer na hora de você montar o computador, qual placa de vídeo que não se deve comprar porque ela está super faturada, ou você quer comprar um notebook mais em conta até R$1.700, assista esses vídeos que você vai suprir todas as suas dúvidas. Se você tem algum comentário para deixar aqui embaixo, seja ele alguma crítica, algum ponto positivo, algum ponto negativo ou alguma sugestão de vídeo, deixe aqui embaixo que eu vou acatá-lo. E também lembrando que essa lista de notebooks pode variar do preço conforme a data que você estiver assistindo. E é apenas uma opinião pessoal minha, você pode achar notebooks até superiores por esse preço. E se você gostou, deixa o like, se inscreva, porque isso é uma forma de me motivar e de crescer esse canal. E muito obrigado pela sua atenção, até um próximo vídeo. With